Você já se perguntou o que acontece quando a coragem de denunciar uma injustiça se transforma em algo muito mais profundo e inesperado do que qualquer um poderia imaginar? O que realmente move uma pessoa a continuar lutando mesmo quando tudo parece conspirar contra ela? E se eu te dissesse que às vezes, nos momentos mais sombrios, encontramos uma luz que jamais esperávamos ver? A história que vou compartilhar hoje não é apenas sobre uma denúncia ou sobre racismo institucional. É sobre a transformação silenciosa que acontece quando uma alma corajosa se recusa a ser quebrada, mesmo diante do inexplicável. Nosso olhar se volta para uma mulher que carregava em si a dignidade de quem conhece profundamente o peso da justiça. Juíza de carreira sólida, respeitada por colegas e comunidade, ela sempre soube que sua presença no tribunal representava algo maior que ela mesma. Cada decisão, cada palavra proferida em audiência, carregava o eco de gerações que lutaram para que ela pudesse estar ali. Era uma manhã comum quando tudo mudou. Durante uma audiência de rotina, ela presenciou algo que fez seu coração acelerar e suas mãos tremeram imperceptivelmente. Um policial, durante seu depoimento, dirigiu-se a um réu negro com uma linguagem que não deixava dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. As palavras carregavam o veneno sutil do preconceito, mascarado pela autoridade do uniforme. Ela sabia que aquele momento definiria não apenas o rumo daquele processo, mas possivelmente o curso de sua própria vida. O silêncio que se seguiu na sala ecoava com o peso de uma decisão que transcendia o protocolo judicial. Era um desses instantes em que o tempo parece suspenso, onde cada respiração conta uma história diferente. A denúncia foi feita com a precisão técnica que sua formação exigia, mas também com a força emocional de quem compreende que algumas batalhas precisam ser travadas independentemente das consequências pessoais. Cada palavra do relatório foi escolhida cuidadosamente, não apenas pela exatidão legal, mas pela responsabilidade moral que ela carregava. Os dias seguintes trouxeram uma tensão silenciosa que pairava sobre sua rotina. Olhares diferentes no tribunal, conversas que cessavam quando ela se aproximava, um isolamento gradual que se construía como uma parede invisível ao seu redor. Mas ela continuava dia após dia exercendo sua função com a mesma dignidade de sempre. Foi numa manhã de terça-feira que ela acordou e sentiu algo diferente ao passar a mão pelo travesseiro. Fios de cabelo, mais que o normal. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto caminhava até o espelho do banheiro. O que viu refletido ali era o início de algo que jamais poderia ter antecipado. Dia após dia, os fios se desprendiam com uma facilidade assustadora. Não era apenas cabelo que caía, era como se uma parte de sua identidade se fragmentasse a cada manhã. O reflexo no espelho se tornava progressivamente mais desconhecido, mais vulnerável, mais exposto. A alopecia chegou de forma devastadora e completa. Em questão de semanas, aquela que sempre mantivera uma aparência impecável no tribunal se via diante de uma nudez inesperada da alma. O espelho não mentia. Ela estava completamente calva. As perguntas silenciosas se multiplicavam em sua mente durante as madrugadas insones. Era coincidência? Era o estresse de enfrentar um sistema que parecia se voltar contra ela? Era seu corpo manifestando o peso emocional de uma luta que parecia desproporcional? Ou seria algo mais profundo, uma transformação que ela ainda não compreendia? Os primeiros dias foram os mais difíceis. Cada manhã exigia uma coragem renovada para se olhar no espelho e aceitar aquela nova versão de si mesma. As perucas se tornaram uma armadura temporária, uma forma de manter a aparência de normalidade, enquanto por dentro tudo se reorganizava. Mas foi justamente nessa vulnerabilidade forçada que algo extraordinário começou a emergir. Sem os cabelos que sempre fizeram parte de sua identidade visual, ela se viu obrigada a encontrar sua força em lugares mais profundos. A beleza que sempre estivera presente, mas talvez escondida atrás de convenções sociais, começou a se revelar. O tribunal continuava sendo seu espaço de trabalho, mas agora cada audiência se tornava também um ato de coragem pessoal. Usar a peruca ou não, enfrentar os olhares curiosos ou manter-se protegida,
Cada escolha diária se transformava em uma pequena declaração de independência. Foi durante esse período de adaptação que ela começou a notar algo inesperado. As pessoas ao seu redor, inicialmente desconfortáveis ou curiosas, gradualmente passaram a demonstrar uma admiração diferente. Não pela juíza que ela sempre fora, mas pela mulher que estava se revelando diante de todos. A força que emanava dela agora tinha uma qualidade diferente. Não era mais apenas a autoridade do cargo ou a competência técnica. Era algo mais primordial, mais humano, mais verdadeiro. Era a coragem de existir plenamente, sem máscaras, sem proteções, sem nada além de sua essência mais autêntica. As conversas nos corredores do fórum mudaram. Colegas que antes mantinham uma distância profissional respeitosa começaram a se aproximar com uma humanidade inesperada. Advogados compartilhavam suas próprias vulnerabilidades. Funcionários revelavam admiração silenciosa por sua transparência. A denúncia contra o policial seguia seu curso legal, mas, paralelo a isso, uma transformação muito mais profunda se desenrolava. Ela estava descobrindo que a verdadeira justiça, às vezes, emerge não apenas através dos processos oficiais, mas através da forma como escolhemos viver nossa autenticidade diante do mundo. Foram meses de ajuste, de descoberta, de reconstrução interior. A alopecia, que inicialmente pareceu uma punição cruel do destino, começou a se revelar como um convite para uma versão mais profunda de si mesma. Sem os cabelos, ela se via obrigada a encontrar beleza e força em aspectos de sua personalidade que antes passavam despercebidos. O momento decisivo chegou numa audiência particularmente tensa. Era um caso complexo, com advogados agressivos e uma atmosfera carregada. No meio da sessão, sua peruca se desajustou ligeiramente. Por um instante, ela hesitou. Ajustar discretamente ou aceitar a imperfeição. Naquele momento de hesitação, algo profundo se resolveu dentro dela. Com um movimento natural e sem pressa, ela removeu completamente a peruca e a colocou cuidadosamente sobre a mesa. O silêncio que se seguiu não era de constrangimento, mas de reconhecimento. Ali estava uma mulher inteira, vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. "Continuemos", disse ela simplesmente, e o tribunal retomou seus trabalhos. Mas algo havia mudado irreversivelmente. A partir daquele dia, ela não usaria mais perucas. Havia encontrado uma forma de beleza que transcendia qualquer padrão convencional. Onde você encontra sua força quando tudo parece conspirar contra você? Qual foi o momento em sua vida em que descobriu que a vulnerabilidade pode ser seu maior poder? Compartilhe nos comentários qual das histórias aqui no canal mais tocou seu coração. Adoro ler suas reflexões e experiências. A investigação sobre a denúncia contra o policial revelou um padrão de comportamento que ia muito além daquele incidente isolado. Outras vítimas começaram a se manifestar, encorajadas pela coragem inicial dela. O que começou como uma denúncia individual se transformou em um movimento mais amplo de accountability e mudança estrutural. Mas o que realmente impressiona nesta história não são os desdobramentos legais, por mais importantes que sejam. O que toca profundamente é a jornada pessoal de redescobrimento que ela viveu durante esse período. A alopecia, que poderia ter sido vivida como uma derrota adicional, se tornou paradoxalmente uma fonte de empoderamento. Ela começou a receber cartas de mulheres que passavam por situações similares, não apenas relacionadas à perda de cabelo, mas à coragem de ser autêntica em um mundo que frequentemente exige conformidade. Sua imagem se tornou um símbolo involuntário, mas poderoso, de como a verdadeira dignidade emerge não das aparências que mantemos, mas da integridade com que vivemos nossos valores. Jovens advogadas negras começaram a procurá-la, não apenas pela inspiração profissional, mas pela demonstração viva de que é possível existir plenamente em espaços de poder. O que mais a surpreendia era como sua relação consigo mesma havia se transformado. Os rituais matinais, antes focados em manter uma imagem impecável, se tornaram momentos de conexão íntima com sua própria força interior. O espelho não refletia mais uma ausência, mas uma presença intensificada. Ela descobriu que a beleza verdadeira não reside no que possuímos externamente,
mas na coragem com que habitamos nossa própria pele. Cada dia se tornava uma escolha renovada de mostrar-se ao mundo sem filtros, sem proteções, com toda a vulnerabilidade e potência que isso representa. Os meses se sucederam, e ela percebeu que sua vida havia se dividido em antes e depois, não apenas do incidente com o policial, mas do momento em que escolheu abraçar completamente quem ela era, despida de qualquer pretensão ou máscara social. O processo legal contra o policial chegou ao fim com consequências significativas para ele e mudanças estruturais no departamento. Mas para ela, a verdadeira vitória não estava nos autos do processo. Estava na mulher que se olhava no espelho todas as manhãs e reconhecia uma força que jamais soube que possuía. Seus discursos em eventos jurídicos ganharam uma nova dimensão. Não falava mais apenas como uma especialista em direito, mas como alguém que havia atravessado um processo profundo de autodescoberta. Suas palavras carregavam o peso da experiência vivida, da vulnerabilidade transformada em sabedoria. A comunidade jurídica, inicialmente surpresa, gradualmente reconheceu nela uma liderança de tipo diferente. Não era apenas competência técnica ou autoridade institucional. Era algo mais raro. A capacidade de ser profundamente humana em um ambiente que frequentemente desumaniza. Ela começou a participar de grupos de apoio para pessoas com alopecia, não como uma juíza oferecendo conselhos legais, mas como uma mulher compartilhando sua jornada de aceitação. Descobriu que sua experiência ecoava nas histórias de muitas outras pessoas que haviam passado por perdas similares. O que a emocionava mais profundamente era perceber como sua autenticidade havia criado permissão para que outros também se mostrassem de forma mais genuína. Colegas compartilhavam suas próprias inseguranças, advogados revelavam vulnerabilidades antes escondidas, e o ambiente do tribunal gradualmente se tornava mais humanizado. A denúncia que fez não foi apenas um ato de justiça legal, foi o catalisador para uma transformação pessoal que ela jamais poderia ter antecipado. A perda dos cabelos, que inicialmente pareceu uma crueldade adicional do destino, revelou-se como um convite para descobrir uma versão mais autêntica e poderosa de si mesma. Suas tardes de fim de semana se transformaram. Onde antes dedicava horas aos cuidados capilares, agora investia tempo em práticas que nutriam sua alma. Meditação, leitura, conversas profundas com amigos, trabalho voluntário, atividades que a conectavam com propósitos mais amplos que sua imagem externa. A experiência também aprofundou sua compreensão sobre os diferentes tipos de violência que existem no mundo. Ela percebeu que o racismo que denunciou era apenas a ponta do iceberg de um sistema que violenta as pessoas de múltiplas formas, frequentemente através de ataques à autoestima e à identidade. Sua nova perspectiva influenciou profundamente suas decisões judiciais. Começou a enxergar com maior clareza como questões aparentemente menores nos tribunais frequentemente refletiam dinâmicas de poder mais complexas. Sua sensibilidade para nuances emocionais e sociais se aguçou significativamente. O relacionamento com sua família também se aprofundou. Filhos, irmãos, pais, todos testemunharam sua jornada de transformação e se sentiram inspirados a examinar suas próprias máscaras e autenticidades. As reuniões familiares ganharam uma qualidade diferente, mais honesta, mais conectada. Ela descobriu que existem diferentes tipos de nudez no mundo. A física, que experimentou com a perda dos cabelos, e a emocional, que escolheu abraçar ao se mostrar vulnerável diante dos outros. Ambas exigiam coragem, ambas ofereciam libertação. As cartas que recebia de mulheres ao redor do país revelavam histórias similares de transformação através da adversidade. Cada relato confirmava sua intuição de que a verdadeira revolução às vezes acontece no nível mais íntimo e pessoal, quando decidimos ser inteiramente quem somos. A investigação sobre o policial revelou uma rede de comportamentos problemáticos que afetavam não apenas suas vítimas diretas, mas todo o ambiente de trabalho. Sua coragem inicial havia desencadeado uma limpeza necessária que beneficiaria incontáveis pessoas no futuro. Mas o que realmente a emocionava não eram os aspectos legais ou institucionais da mudança.
Era a transformação silenciosa que observava nas pessoas ao seu redor. A permissão que sua autenticidade concedia para que outros também se mostrassem de forma mais genuína. Ela percebeu que tinha se tornado inadvertidamente uma mensageira de uma verdade simples, mas poderosa. Nossa maior força frequentemente emerge exatamente daquilo que tentamos esconder. A vulnerabilidade que tememos revelar ao mundo muitas vezes contém nossa capacidade mais profunda de conexão e impacto. As sessões de terapia que inicialmente procurou para lidar com o trauma da perseguição e da perda capilar se transformaram em espaços de descoberta sobre dimensões de si mesma que permaneceram inexploradas durante décadas. Cada sessão revelava camadas de resistência, criatividade e sabedoria que estavam esperando para emergir. Sua relação com o próprio corpo mudou completamente. Onde antes via imperfeição, passou a reconhecer singularidade. Onde antes sentia constrangimento, desenvolveu uma intimidade profunda consigo mesma. O corpo que parecia tê-la traído, na verdade, estava a ensinando sobre formas mais profundas de existir no mundo. As manhãs se tornaram rituais de gratidão. Olhar-se no espelho não era mais um momento de avaliação crítica, mas de reconhecimento amoroso. Cada dia representava uma nova oportunidade de escolher a autenticidade sobre a conformidade social. A comunidade negra em sua cidade começou a vê-la como uma figura inspiradora, não apenas pela posição que ocupava, mas pela forma como estava navegando sua jornada pessoal. Jovens mulheres se aproximavam para compartilhar suas próprias inseguranças sobre padrões de beleza e expectativas sociais. Ela percebeu que sua experiência havia se tornado uma forma involuntária de ativismo. Não precisava fazer discursos inflamados ou participar de manifestações. Sua simples presença autêntica no mundo já era uma declaração poderosa sobre possibilidades alternativas de existir. O caso legal chegou ao fim, com resultados que superaram suas expectativas iniciais. O policial foi responsabilizado, políticas foram revisadas, treinamentos foram implementados. Mas para ela, a verdadeira vitória estava na mulher que havia se tornado durante o processo. A cicatrização emocional não seguiu uma linha reta. Houve momentos de dúvida, dias difíceis, noites de questionamento profundo, mas cada obstáculo se revelava como um convite para descobrir reservas de força que ela não sabia que possuía. Sua nova aparência se tornou uma conversa constante com o mundo sobre autenticidade, coragem e redefinição de padrões. Cada pessoa que a via pela primeira vez passava por um processo próprio de questionamento sobre suas concepções de beleza e dignidade. A experiência ensinou-lhe que a transformação verdadeira raramente acontece da forma que esperamos. Não foi através de um momento dramático de vitória legal, mas através da aceitação gradual de uma nova versão de si mesma que ela encontrou sua maior força. Ela começou a perceber que talvez a alopecia não tenha sido uma consequência cruel dos eventos, mas uma sincronicidade profunda. Como se o universo estivesse a convidando para libertar-se, não apenas do racismo que denunciou, mas de todas as formas sutis de aprisionamento que carregamos sem perceber. Os fins de semana se transformaram em oportunidades de conexão com comunidades que ela antes não conhecia. Grupos de mulheres com alopecia, organizações de apoio a vítimas de discriminação, círculos de conversa sobre autoaceitação. Cada novo encontro expandia sua compreensão sobre a diversidade de formas de ser forte. Sua história começou a circular além dos círculos jurídicos. Revistas especializadas em empoderamento feminino solicitaram entrevistas. Universidades a convidaram para palestras. Mas ela escolhia cuidadosamente onde e como compartilhar sua experiência, sempre priorizando a autenticidade sobre exposição. A relação com seus filhos ganhou uma profundidade inesperada. Eles observaram sua jornada de perto e aprenderam lições sobre resiliência que nenhum livro poderia ensinar. Viram a mãe se transformar diante de seus olhos, não diminuída pela adversidade, mas expandida por ela. Ela percebeu que estava vivendo uma forma particular de revolução pessoal. Não era apenas sobre superar a discriminação ou aceitar a alopecia. Era sobre descobrir que nossa identidade mais profunda independe de qualquer característica externa que possamos possuir ou perder.
As tardes no tribunal ganharam uma qualidade meditativa. Cada caso que julgava era também uma oportunidade de aplicar a sabedoria que havia desenvolvido sobre vulnerabilidade, autenticidade e transformação. Sua jurisprudência começou a refletir uma compreensão mais nuançada sobre dignidade humana. A correspondência que recebia revelava o impacto inesperado de sua história. Mulheres com câncer compartilhavam como sua imagem as ajudava a se sentirem belas durante o tratamento. Homens com calvície prematura relatavam uma aceitação renovada de sua aparência. Pessoas de todas as idades falavam sobre inspiração para abraçar suas próprias imperfeições. Ela começou a compreender que seu cabelo perdido havia se transformado em sementes invisíveis de coragem plantadas na vida de pessoas que jamais conheceria pessoalmente. Cada pessoa que se sentia inspirada por sua autenticidade estava perpetuando um ciclo de transformação que se expandia muito além de sua experiência individual. O policial que denunciou eventualmente procurou contato através de intermediários. Não para se defender ou justificar, mas para reconhecer o impacto de suas ações e expressar um processo próprio de reflexão. Ela escolheu não encontrá-lo pessoalmente, mas aceitar suas desculpas através de uma carta cuidadosamente redigida. Esse gesto de reconciliação, mesmo à distância, completou um ciclo de cura que ela não sabia que precisava. Não significava absolvição ou esquecimento, mas o reconhecimento de que transformação genuína é possível para qualquer pessoa disposta a enfrentar suas próprias sombras. A alopecia nunca regrediu, seus cabelos não voltaram a crescer, mas ela descobriu que não precisava deles para ser completa. Na verdade, passou a se questionar se algum dia realmente havia precisado. A mulher que emergiu dessa experiência era mais forte, mais sábia, mais conectada consigo mesma e com o mundo. Seus discursos e informações jurídicas passaram a incluir reflexões sobre como a vulnerabilidade pessoal pode aprofundar nossa capacidade de exercer justiça com compaixão. Jovens juristas encontravam nela um modelo diferente de liderança, um que integrava competência técnica com humanidade profunda. A cada manhã, ao se olhar no espelho, ela via não uma perda, mas uma descoberta. Havia encontrado uma forma de beleza que independia de qualquer padrão externo, uma dignidade que emanava de escolhas conscientes sobre como habitar sua própria existência. Sua história se tornou um testemunho silencioso sobre possibilidades de transformação que existem mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ela havia aprendido que, às vezes, perdemos algo para descobrir tudo o que realmente somos. O impacto de sua jornada continuava se expandindo em círculos concêntricos. Cada pessoa tocada por sua autenticidade carregava consigo uma semente de coragem para enfrentar suas próprias adversidades com maior integridade e menor medo. A denúncia que fez havia plantado as bases para mudanças estruturais importantes, mas a transformação pessoal que viveu havia criado algo ainda mais duradouro, um exemplo vivo de como é possível emergir das adversidades não apenas intactas, mas expandidas em nossa capacidade de amar e aceitar a nós mesmas. Se esta história tocou algo dentro de você, se inscreva no canal para acompanhar outras jornadas de transformação e superação que compartilhamos aqui semanalmente. E se você tem sua própria história de como encontrou força na vulnerabilidade, adoraria conhecê-la nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje.